Ok, vamos começar então, vamos orar e nós vamos retomar o nosso tema. E estávamos falando na última ocasião sobre a igreja no Antigo Testamento. Vamos orar primeiro, né? Ó Deus, abençoa o nosso tempo juntos com o aprendizado, com a compreensão que só Tu podes dar. E pedimos isso para que o nosso tempo não seja em vão. Temos tantas coisas para fazer, já viemos de um longo dia de trabalho e, ó Deus, gostaríamos muito de sermos abençoados com a Tua palavra nesta hora. E para isso, pedimos que o Teu Espírito nos ajude. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos na semana passada, talvez para a surpresa de alguns, que o Éden é para ser considerado como o primeiro templo criado por Deus para que o ser humano pudesse adorá-lo. Quem não estava aqui na semana passada, levanta a mão. Quem não estava aqui. Então, fora esses dois, Tom também não estava? Você também não estava? Semana passada não. Na última aula que eu dei. A última aula que eu dei sobre isso aqui. Mas, basicamente, então, por quê? Quais foram os elementos que nós mostramos para fazer essa afirmação de que o Éden ele é para ser visto como a primeira igreja? Alguém lembra? Quais são as justificativas para isso? Como? E como que amor e obediência, como que a gente pode usar isso para falar que existia uma igreja no Éden? Você está citando só os meus tópicos, eu quero saber o argumento. Por que isso? Não, tá certo, é isso aí. Agora, como é que você usa isso aí para justificar? Se alguém perguntasse isso para a senhora... Ok. Uhum. Ok. Nesse ponto aí era isso mesmo. Que mais? O que isso tem a ver com a igreja? Crescimento da igreja? Não, isso aí tem a ver com a população da terra, né? Hã? Sim, mas eu quero saber como que isso aí ajuda. Se alguém perguntar, se você fizesse essa afirmação aqui, olha, o Jardim do Éden é uma igreja. E a pessoa fala, então prova. Aí você fala, crescer e multiplicar. O que tem isso a ver com... Eu quero saber como é que isso ajuda a você provar isso aqui, de que a igreja, que o Éden era uma forma de igreja. Amor e obediência, ok. Árvore. Isso. Aham. Quantas árvores tinha lá no jardim? Muitas. Dentre as muitas, havia duas que tinham um propósito especial. Só não tinha mangueira, né? Então, basicamente, nós falamos que o Jardim do Éden é para ser entendido como um santuário, porque o ser humano ele não foi criado para morar só dentro do Jardim do Éden. E aí, Wilson, que entra a sua questão. Como que eu sei que o homem não foi criado só para viver só no Éden?
Porque Deus deu a ordem crescer e multiplicar e encher toda a terra, e não só o jardim. Então, o Éden, ele já foi visto desde o início como um local especial, onde Deus, ele vinha, e diz o texto, na viração do dia, e ele conversava com o ser que ele criou. Ele fazia isso só com os seres humanos. Não temos notícia de Deus conversando com girafa e com nenhum outro animal. Ele conversava só com os homens, com o ser humano. Então, essa foi a nossa aula naquela ocasião. Hoje eu gostaria de falar sobre a igreja nos dias de Caim e Abel, logo depois que eles saíram do Éden. Saíram não, foram convidados a sair, a se retirar, né? Por causa da queda de Adão e Eva. Diz o texto que após a queda, o acesso ao jardim, consequentemente o acesso a Deus, foi bloqueado pelos querubins que seguravam espadas, né, de fogo, como diz lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 24, fala que havia querubins guardando a entrada do jardim do Éden. Então, nós não sabemos o que aconteceu com o jardim do Éden. Se ele existisse, não existe mais, ele seria mais ou menos onde hoje é Bagdá, né? Não tem nada de jardim de Éden por ali hoje. Mas geograficamente seria mais ou menos ali. Mas não existe mais o local. Sim. Uhum. Estaria. Eu não sei a resposta para isso, mas eu sei que o Éden era um lugar especial, com características especiais, mesmo porque esse local ele foi construído antes da queda e havia características do ser humano, características da natureza e várias coisas que possibilitava a comunhão de Deus com o ser humano ali, que depois da queda não possibilitavam mais. Por exemplo, logo depois que o homem caiu, a Escritura nos fala que os seus olhos abriram. Isso significa, não é a nossa aula hoje, por favor não pergunte nada sobre isso, mas isso significa que a partir da queda o homem começou a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Ele começou a ver algo com novos olhos, vamos dizer assim. Então tudo isso fez daquele local um local diferente, e eles já começaram a ver coisas que não eram para eles verem. Eu assisti uma palestra uma vez de um cientista falando sobre o olho humano, e mostrando que a luz que a nossa retina e o nosso sistema ocular consegue assimilar é muito limitada. Então, limitada não, é objetivo, vamos colocar assim. Então, existe uma gama de raios emitidos que nosso olho não consegue captar. Por exemplo, quando você tem uma lente especial e vê os corpos, né, a temperatura, né, visão noturna, essas coisas, o olho humano ele não foi feito para isso. Então, existem muitas coisas que, se nós tivéssemos capacidade de ver, nós veríamos. As ondas de transmissão de comunicação, né, celular, são coisas reais. Você transmite dinheiro na sua conta e essa informação passa pelo ar, né, e vai até... Então, isso tudo é coisa muito real, mas nossos olhos não conseguem ver. Então, quando o Jardim do Éden ele foi bloqueado, eu acredito que foi bloqueado muitas coisas que nós não temos mais acesso, não conseguimos mais ver por causa da nossa condição humana. Lembre-se quando houve a transfiguração, os céus se abriram e os apóstolos, os discípulos viram ali Jesus conversando com Moisés. Então, são coisas que nós, depois da queda, não conseguimos mais reaver. Então, eu acredito que o Jardim do Éden não é ainda, hoje,
um pedaço de terra escondido atrás de alguma rocha lá no Iraque. Não existe mais. É uma condição totalmente diferente hoje do que era antes. Sim. Não, ela está perguntando se a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal ficava pertinho uma da outra no meio do jardim. Não. A árvore que ficava no meio do jardim era a árvore da vida. Aí a outra... A do conhecimento do bem e do mal fica no meio do jardim? Qual versículo? Qual versículo, Bruna? 3:3. Não, é isso, fala mais do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus, não comereis, nem tocareis. É isso mesmo. Para que não morrais. Bom, se estava perto uma da outra, sua pergunta, né? Porque a outra também estava no meio. Realmente não... né? Não, então tá errado o que eu falei semana passada. Aí ela ficava no meio mesmo. Se estava perto uma da outra, a gente não sabe, mas quão grande era esse meio do jardim, né? Se tinha um chafariz no meio, a gente não sabe o que era. Mas, então, esses dois elementos, a árvore da vida, ela simboliza uma comunhão com Deus, e nós falamos que é um retrato de um templo. Por quê? Porque no tabernáculo havia uma réplica da árvore da vida, que era o candelabro. O candelabro, diz a descrição dele, que o formato dele era de uma amendoeira, era um arbusto. E a amendoeira, um arbusto já florescendo e dando os frutos. Não era aquele garfo com 6 pontas, né? Isso aí já é uma ideia bem mais moderna de um candelabro, que já enfatizou mais a questão de como ele era utilizado do que necessariamente o formato dele, certo? E no novo céu e na nova terra também fala que a árvore da vida voltará a estar disponível para aqueles que chegarem lá, né? Muito bem, nos dias de... Eu sou a videira. Lá na onde? Uhum. Então, a árvore da vida, ela é um símbolo de uma comunhão com Deus que perpetuaria a condição do homem para sempre. Então, vamos imaginar, eu já falei isso um pouco na aula passada, vamos imaginar o homem, Adão e Eva, no Jardim do Éden. Eles, aqui está a rota do pecado, isso nós já conhecemos de sobra. Vamos imaginar uma rota que não foi tomada, que a gente não conhece, não devia estar falando nisso, mas vamos falar nisso um pouco, né? O que aconteceria se eles não pecassem? Se eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e seus olhos não tivessem sido abertos e eles não tivessem sido expulsos do jardim? O que aconteceria? Bom, eles andariam um pouco mais. Contexto do jardim, Deus estaria conversando com eles diariamente, como ele fazia na viração do dia. E por acaso, ou não sabemos como, mas se eles tomassem naquela ocasião, vamos dizer que eles viessem a lançar mão da árvore da vida,
não da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida. O que aconteceria? Eles então teriam a vida eterna. Lembram-se que aqui, quando não tem pecado, eles não morrem. Eles só morrem por causa do pecado. Mas quando você adota essa nova trajetória, aí o homem, a morte, você já tem que tirar ela de jogo. Ela não existe. Então, se a morte não existe, o que mudaria no momento em que o homem tomasse do fruto da árvore da vida? Ele já é vivo, ele não morre, ele não tem pecado, ele não precisa de salvação. Então, o que essa árvore vai fazer para ele? O que ela vai fazer para ele, possivelmente, é o que aconteceu, a gente sabe, com os anjos, cuja situação e a condição deles perante Deus já é uma coisa definitiva. Os que caíram, caíram e não voltam mais, e os que não caíram permanecem firmes para sempre. A condição deles já é uma condição resolvida. O que seria então essa árvore? Essa árvore, pelo jeito e como ela sumiu, ela não foi arrancada, era, como eu disse, era um símbolo. Ela envolvia de alguma forma a presença ou a comunhão com Cristo. Era, sem dúvida, uma árvore que representava a pessoa de Cristo. Então, o encontro com ela, o tomar do fruto dela, teria consequências definitivas no relacionamento do ser humano com o seu Criador. Assim como nós, depois que formos levados aos céus, no final dessa vida, não tem como você passar uma semana no céu, deixa eu voltar lá para ajudar esse meu filho a terminar essa faculdade, depois eu volto mais uns 1000 anos aqui, aí volto mais uma semana lá na terra. Não tem volta não. Quando você encerra a sua vida aqui, é para sempre. Então eu acho que essa árvore da vida, eu creio assim, ela seria um ponto divisor de águas. Uma vez que o homem descobrisse a árvore da vida, lançasse mão sobre o seu fruto, a vida dele estaria definitivamente definida para estar junto com Deus. Certo? Mas tudo isso que eu falei não está na Bíblia, são só ideias, é só conjectura, tá certo? 24:3? Aham. Uhum. Uhum. Não. O jardim, como jardim, ele é especial por causa da presença dessas duas árvores aí. E é isso exatamente que faz desse local um local distinto de outros lugares da terra. Porque tem árvores em todos os lugares. Agora, esse local onde tem essas duas árvores, que Deus utilizou para testar o homem, a obediência e o amor, e é o local onde Deus vinha para conversar com o homem, esse é o local que é chamado Jardim do Éden, né? Então, nessa linguagem aí, eu acredito que o Jardim do Éden foi um local, porque diz o texto, que Deus lançou o homem fora do jardim, né, no versículo 23. Então, ele foi expulso do jardim. E uma vez expulso do jardim, colocou os querubins ao oriente do jardim do Éden, para que eles guardassem o caminho da árvore da vida. Eles já estavam fora do jardim. Então, a ideia é exatamente de não dar mais acesso a um local onde ele poderia encontrar essa árvore da vida. E a cabeça da gente fica a mil, né? O que aconteceria se ele, depois de ter pecado, encontrasse a árvore da vida, né? A gente não sabe, Deus ele só está já protegendo aqui, porque ele entendeu que não seria
Isso já corrompeu o plano não, já corrompeu a sua criatura, no caso o ser humano, e ele não tem mais o direito de lançar mão da árvore da vida. Como eu disse, no Iraque hoje tem poucos lugares que se candidatam para Jardim do Éden. Eu nunca fui no Iraque, não, mas eu conheço muitas fotos e tenho estudado a região. Eu não acho que ainda haja um paraíso escondido dentro daquele território. Mas você mencionou uma coisa, que quando o homem pecou, os olhos dele, não é que as coisas no jardim elas se deterioraram. Os seus olhos é que começaram a ver coisas de maneira diferente. Tá? E é interessante que use, por exemplo, a questão da criança. A criança, quando ela é ainda jovem, ela vê as coisas sem malícia. Os mesmos olhos que conseguem detectar movimentos e luz, cores e tudo mais, ele não tem a malícia. Não, a malícia de olhar para uma coisa e ter ideias maliciosas. Isso. Não, aí quando ela cresce, ela olha para as mesmas coisas que ela olhava, mas agora ela já tem, né, a malícia de imaginar coisas erradas, ela consegue perceber a ironia, ela consegue perceber a promiscuidade, coisas que ela não conseguia. Então isso tem a ver com a idade. Então os olhos são os mesmos, mas agora ele consegue enxergar coisas que anteriormente ele não enxergava. Então a queda, ela trouxe, e o efeito disso foi muito grande, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Bom, vamos aqui falar um pouco sobre Caim e Abel, né? Gênesis capítulo 4. Eu não sei quantos já pararam para pensar nisso, mas a narrativa de Gênesis no capítulo 4 fala do dia em que Adão e Eva coabitaram, tiveram um filho, depois o segundo, e nessa ocasião, diz o texto, Gênesis capítulo 4, versículos 3 em diante, diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Esse contexto em que Abel e Caim e eles estão, não é um contexto de que estavam brincando de fazer oferta enquanto eles eram crianças. Isso aqui, gente, é um contexto litúrgico. Eles estão trazendo ofertas para comparecer diante de Deus. Eles estão vindo, cumprindo um mandamento do Senhor, de quando comparecendo na presença de Deus para serem aceitos, eles precisavam oferecer sacrifícios. Então é essa a ideia. Eles não estão aqui simplesmente, o que nós vamos fazer hoje, Abel? Não sei, está parado o dia, né? Que tal a gente fazer uma oferta ao Senhor? Vamos lá. Não é esse o contexto. Eles estão buscando, e aliás, quando eles são avaliados naquilo que eles trouxeram, fica claro que eles estão cumprindo, então, um mandamento, estão cumprindo uma orientação.
Então, o capítulo, essa narrativa inteira, ela fala de um contexto litúrgico, um contexto onde o povo de Deus, naquele tempo ainda muito pequeno, apenas os filhos de Adão, eles vinham agora para comparecer diante de Deus. Então, isso é já a semente daquilo que vai ser a igreja, o ajuntamento do povo de Deus mais para frente. A chegar-se diante de Deus com ofertas, com sacrifícios e com o coração preparado. Pelo que tudo indica, ambos compareceram diante de Deus com a finalidade de trazer sacrifícios. Os dois vieram com a mesma intenção, diz o texto. E essa atitude, ela simboliza os traços mais antigos de uma ideia que posteriormente veio a ser concretizada na forma do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde as pessoas vinham trazer o sacrifício, só que já bem posteriormente. O que eu quero que vocês entendam, então, hoje é que aqui, nesse episódio de Abel e Caim, já tem a forma incipiente daquilo que seria a igreja mais para frente. Reverendo, mas não tem ainda os cânticos. Não tem nada disso, gente. Mas isso vai ser muito mais para frente. Ainda não tem leitura da Bíblia, porque nem tem Bíblia. Ainda não tem cântico, porque não foi inventado o instrumento ainda. Então, é a forma incipiente, é o cerne ainda. E quando não tem mais nada, a igreja, ela se resume nisso, no seu povo, o povo de Deus, comparecendo diante de Deus de forma aceitável a Ele. Então, é isso que o texto está falando. Acontece que, infelizmente, nessa ocasião, acontece o inesperado. Diz o texto que Deus, ele agradou-se da oferta de um e não da do outro. Eu não sei, muitas pessoas gostam de falar que Caim, ele fez uma oferta das verduras e das frutas e dos legumes, e isso não foi o que Deus pediu. Já Abel fez a oferta, né, do rebanho e da gordura, e é isso que Deus pediu. O texto não fala que foi isso que Deus pediu, que não foi isso que Deus pediu. O que ele fala, e eu queria que vocês observassem, é a sequência, a ordem em que Deus, ele observa o que está acontecendo. Veja aí, no versículo 4, fala que o Senhor se agradou de Abel, e depois da sua oferta. Então, há uma sequência, há uma lógica aqui. Antes de Deus olhar para a oferta, ele olha para o ofertante. Então, aqui está o ofertante e aqui está a oferta. Quem chega diante de Deus não é a oferta sozinha andando. Quem chega diante de Deus é um ofertante, é um ser humano que Deus criou. E hoje, caído, corrupto, que voluntariamente escolheu afastar-se de Deus e agora, arrependido, ele quer retornar. Então, o gesto de um oferecimento, de um sacrifício, ele é poderoso, é alguém realmente vindo diante de Deus com a intenção de ser aceito diante de Deus. Não é simplesmente uma visita à tarde para Deus, não é simplesmente passar em frente da casa de Deus, é muito mais sério que isso. É você, no caso, o que eles estão fazendo, procurando ser aceitos diante de Deus. Agora, por que eles iriam fazer isso? Eles iriam fazer isso, irmãos, porque o homem foi criado para isso. O ser humano foi criado para prestar culto a Deus. Pelo menos no 7º dia. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º diz a Bíblia que ele descansou e abençoou aquele dia para que nele ele pudesse ter comunhão com a criatura que ele fez, a sua imagem e semelhança. Então, o ser humano,
Ele pode inventar todo tipo de moda para se ocupar, mas mais cedo ou mais tarde ele vai querer adorar alguma coisa. Se não for Deus, ele vai adorar outra coisa. Então é parte da natureza humana envolver-se com algo que não está limitado a essa nossa existência. Então o ser humano é o único ser que tem ambições que vão além do seu mundo, e ele pensa em coisas, ele pensa no que pode ter sido antes dele nascer, como será depois que ele morrer. Os animais não pensam nada disso, eles vivem tranquilos as vidas deles e não estão nem aí com nada. Mas nós, seres humanos, não fomos criados para isso. Nós somos criados para viver eternamente com Deus, e por isso a gente sonha com essas coisas. Ali, primeiro... Essa dedução da intenção do coração, ela é por causa, veja logo embaixo aí, quando Deus ele vai falar com Caim, ele fala o seguinte, versículo 6, Caim já estava irado e ele disse, olha Caim, por que você anda irado? Por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Então, aqui seria o local onde Deus, se fosse o caso, ele teria falado, se você trouxesse a oferta que eu mandei, eu teria aceito. Mas ele falou, se procederes bem, se essa amargura que está no seu coração não vier, eu não quero ofertante com essa cara amarrada desse jeito. Você está fazendo isso com prazer ou você está sendo obrigado? Então, eu sei, algumas pessoas mencionam isso talvez por causa disso, por causa da maneira como Deus... Uhum. Uhum. Bom, a opção aqui são duas. A primeira é de que Deus está falando, se você proceder bem, significa oferecer o sacrifício que eu pedi. Essa é uma opção, né? Outra seria da vida de Caim não estar condizendo com a oferta que ele está trazendo. E por que a gente não pode lançar tanta culpa no tipo de oferta? Porque posteriormente vai existir outras ofertas que envolvem também frutos e a primícia do campo. Então, não há nada inerentemente ruim em oferecer a primícia da colheita para o Senhor. A questão é por causa disso, então, que algumas pessoas votam e pensam, então, que seria, no caso, o espírito de Caim ao fazer a oferta. Porque o tom aqui... Uhum. As obras, né? Eu estou evitando de entrar nas questões aí o assunto não é esse, mas tem muita coisa relacionada aí com a tradução, né, que nós não vamos entrar aqui. Mas eu queria deixar apenas isso, que esse contexto de Caim e Abel é um rápido vislumbre do que teria sido a igreja, o local aonde o povo de Deus vinha para apresentar diante de Deus, com ofertas e sacrifício. Isso aí eles não faziam na beira do rio, antes de tomar banho. Não, isso é um ambiente, tá, de culto,
embora não tenha sido dito aqui, mas o local onde o ser humano vem para colocar-se diante de Deus procurando ser aceito, isso é um local de culto. Não é um local de turismo e nada disso. Sim. Nesse tema aqui, né? Não, nesse aqui. Nesse aqui Mas eu acho que não é estudo, não. Você falou várias coisas aí que Deus não escolheu o mundo inteiro também. Mas em todos os casos, a questão aqui é de oferta, não está envolvendo eleição. É oferta. E Deus recusou várias ofertas mais para frente. Então, a questão que eu quero mostrar é somente essa. Esse episódio tão famoso na Bíblia aconteceu num contexto de culto. Eles estavam prestando culto a Deus. E o culto naquela ocasião era basicamente o ato de vir, apresentar-se diante de Deus com sacrifícios, e Deus então mostraria ou prazer ou desprazer naquilo que estava sendo oferecido. Contra isso não há o que fazer. Só que, se Deus não te elegeu, em certo momento da sua vida, você vai cair. Mas o que isso tem a ver com a oferta? Isso que eu quero saber. Então, por exemplo, se ele teve outras motivações no coração, é porque certamente ele não foi eleito. Eu acho que quando a pessoa o eleito, ele pode ser eleito por Deus antes da fundação do mundo, mas pelos primeiros 20 anos da vida dele, ofertar só de maneira errada. E no final, nos últimos anos, nem que for no último dia da vida dele, ele resolveu fazer a coisa certa. Então, a eleição não garante que a pessoa irá, como a gente diz lá em Cuiabá, de mamando a caducando, ser um ofertante perfeito. Não. Vocês não conhecem a expressão? De mamando a caducando, né? Ou seja, desde pequeno até... De mamando até caducando. É a vida inteira, né? Bom, muito bem, gente. Isso é um detalhe, nós não vamos nos ater muito nisso. Vamos voltar agora os nossos olhos para um período que talvez muitos ainda não tenham atinado, mas que é o período do grande avivamento nos dias de Enos. Está lá em Êxodo capítulo 4, capítulo 5 em diante, mas... A igreja... Nos dias de Enos. Lá no capítulo 4, no versículo 26, diz assim:
Sete nasceu-lhe também um filho, o qual lhe pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sublinhe essa informação, isso é muito... 4:26. 4:26. Eu falei Êxodo? Ixi. Então, desculpa, é Gênesis. Gênesis. Isso. E por falar em Êxodo, Felipe, lá na pregação que você colocar no site, está lá, Êxodo 42, de 1 a 10. É 2 de 1 a 10. O sermão lá do... Gênesis 4:26. Esse é um texto, gente, maravilhoso. Eu gostaria de ter tempo para mostrar tudo o que aconteceu aqui nesses dias. Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui é um grande avivamento nos dias de Enos. Ao ponto da narrativa bíblica chegar a dizer isso, que a partir dos dias quando esse indivíduo nasceu, Enos, diz aí que o povo, de uma maneira geral, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Então, o que significa isso? A atitude de invocar, ela caracteriza basicamente aquilo que, durante todo o período do Antigo Testamento, vai marcar a igreja. Nos patriarcas, por exemplo, eles sempre fizeram isso, levantavam um altar e invocavam o nome do Senhor. E essa prática, como uma prática divulgada e não uma coisa individualizada, ela começou a acontecer a partir de Enos, diz o texto. E essa reunião de pessoas com interesse de buscar a Deus, ela, mais especificamente, naqueles dias se tornou uma prática que ficou associada com a pessoa e com a geração de Enos. A maior prova de que isso eu não estou criando aqui, encontrando o chifre na cabeça de cavalo, é que essa tendência e esse gesto de buscar a Deus, de invocar a Deus, demorou muito tempo, irmãos. Porque 387 anos depois, ou seja, é só você ler aqui a genealogia de Adão. Você vai começar a contar, e eu já contei para você, 387 anos, nasceu um tataraneto de Enos, e o seu nome era Enoque. E diz o texto que esse indivíduo andava tão bem com Deus, que Deus resolveu levá-lo. 387 anos depois, que era o pai de Metusalém. Então você vê que não era simplesmente um modismo, uma tendência passageira. Demorou algumas gerações. É óbvio que naquele tempo eles viviam 900, 800 anos, mas mesmo assim não foi uma coisa passageira. Veja lá, por exemplo, isso que eu falei de Enoque está no capítulo 5, no versículo 24. Alguém leia, por favor. Tomou para si. Olha só, que coisa linda. Ele andava com Deus. Ele andava não... E quando a gente pensa nisso, a gente lembra do povo de Adão e Eva no jardim, andando para longe de Deus. Fugindo de Deus, escondendo de Deus. Esse Enoque, depois da queda, era alguém que andava com Deus. Então, aqui está acontecendo o inverso, uma geração que voltou a ter prazer em andar com o Senhor. Já não era a mesma caminhada como quando o Senhor caminhava com o ser humano na viração do dia no Jardim do Éden. Não era a mesma coisa, mas era bem melhor do que muita coisa que vai acontecer já, nos dias de Noé. Então, isso foi uma coisa importante, não foi uma coisa passageira. E se nós pudéssemos, então, definir a igreja nos dias de Enos, eu diria que era uma igreja que aprendeu a virtude de andar com Deus.
aprendeu a invocar a Deus. Não sabemos se eles cantavam, se eles reuniam, se eles faziam leitura responsiva ou se eles sentavam. O que a gente sabe e o que é importante é que eles invocavam a Deus e eles andavam com Deus. Agora, você já pensou o que significa andar com Deus? Não deve ser só andar nos preceitos do Senhor. Porque o fato de Deus ter levado Enoque para si é algo real e concreto. Ele não levou para si figuradamente, ele levou mesmo o homem. Então a caminhada com Deus também devia ser uma coisa concreta. E aí você começa a pensar, será que Deus de fato, ele se manifestava de uma forma teofânica, na forma de um anjo, de um ser, e ele caminhava de fato com Enoque, conversando com esse homem pelos caminhos da vida? Eu não tenho dificuldade em pensar nisso, haja vista o que vai acontecer posteriormente, nos dias de Abraão. O Senhor Deus, ele aparecia, aliás, essa vai ser a inovação na igreja no período patriarcal. O Senhor, ele aparece mais. Ele aparece mais. Mas aqui, então, Enoque, ele foi alguém conhecido, e a sua geração foi conhecida por uma geração que invocava o nome do Senhor. E um dos mais ilustres deles, de tanto andar próximo e com o Senhor, Deus tomou para si. É algo importante para ser observado nessa geração. Lembrando também que nós falamos que quando Deus estava no jardim e que aconteceu a queda, foi Deus quem chamou Adão e Eva. Agora, depois que ele sai no jardim, é o homem agora, ser humano, que chama Deus, certo? Nós não fazemos isso na igreja presbiteriana e às vezes nem percebemos que fazemos, nós fazemos. Que a gente entra na igreja, senta e às vezes o pastor fala assim, nós vamos invocar o nome do Senhor. E eu queria convidar a igreja a juntos, vamos invocar o nome do Senhor. Eu creio que nós, às vezes, não entendemos ou perdemos a noção da seriedade disso. Porque o fato de você estar nesse lugar, de você estar sentado, chegado na hora, e sabe ler e ler o que está projetando, sabe cantar o que vai ser cantado, não necessariamente significa que você está da mesma maneira que todo mundo está na presença de Deus. Você é responsável. Você tem que buscar a Deus. E como que você faz isso? É uma coisa que parece mecânica, mas ela é necessária. É como se alguém tivesse lhe ofendido, o seu esposo ou o seu filho, alguém, e ele resolvesse pensar, não, eu já estou arrependido. Mas então fala que você está. Não, mas eu já estou. O que importa é que eu já estou arrependido. Eu não preciso de falar que eu estou, eu não preciso de pedir perdão. O que importa é o que está no meu coração. E eu estou arrependido, pronto, eu não vou te pedir perdão pelo que eu fiz. O que você acha disso? Está errado, não está? Está errado. Da mesma maneira, você está aqui na igreja, você está pronto, eu já estou aqui, velho. Já não inventa moda, não vou invocar ninguém, não. A questão é que você tem que chegar diante de Deus, Senhor, ser propício a mim. Abre meu coração e prepare a minha vida. Essa deve ser a oração de todo aquele que entra na casa de Deus. E é por isso que às vezes a gente precisava ter um momento mais calmo ao chegar na igreja e ter o tempo para a gente invocar a presença de Deus. Mas Deus já está em todo lugar, velho. Para que invocá-lo? Não precisa invocar, não. Ele já está. Invocando ou não, ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui, mas não vai estar na sua vida. A questão é essa. Não leve simplesmente... eu estou sentado de um lado do homem que eu sei que Deus está com ele. Então eu vou pegar o sinal mais forte. Não funciona assim.
Cada um é responsável diante de Deus pela sua vida, pelo seu preparo espiritual. Tá certo? Enoque andava com Deus e Deus o levou para si. Isso é uma coisa indiscutível, como sendo uma coisa boa. Uhum. Olha, eu não queria ver a morte, não. Eu preferia ser levado igual ele. Não, a ideia é simplesmente de que Enoque ele não morreu. Ele passou desse estágio da vida para estar com Deus sem morrer. O mesmo aconteceu possivelmente com Elias. Moisés, ele morreu, mas ninguém sabe onde foi enterrado, né? Então, para a sombra das dúvidas, ele estava lá junto com Elias na transfiguração. Então a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Mas isso é um detalhe. O fato é que Enoque ele foi levado para estar com Deus. E quando fala aí que ele não viu a morte, é mais nesse sentido. Ele passou dessa vida para a vida com Deus sem passar pela morte. Tá certo? Ele era um ser mortal, porque ele era pecador. Mas ao ter sido levado para estar com Deus, a sua situação, ela concretizou para sempre o que eu e você aguardamos ainda. Ou quando Cristo voltar, ou quando nós morrermos. Sim. Exatamente. Podemos. Sim. Uhum. Uhum. Ok. No caso, Adão, você quer saber? Uhum. Uhum. Depois não. A única resposta que eu tenho é aquela que me faz dormir, me faz perder a noite pensando nisso, é o que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, fala. Que ninguém jamais viu a Deus, senão o Filho que o revela. Então, para mim, isso significa que todas as vezes que nós virmos alguém falar, alguém viu Deus, viu, na verdade, foi uma forma pré-encarnada de Jesus Cristo. Quando eu digo pré-encarnada, é a forma, não é o rosto e a barba de Jesus nos dias do Novo Testamento, mas é uma forma dele antes dele ser encarnado no Novo Testamento. Tá certo? Então, mas é uma pergunta realmente interessante, e o que Adão viu e os olhos com os quais ele viu a Deus é algo que ninguém mais vai poder ver. Né? Uhum. Senhor Deus,
Agora, é interessante essa pergunta, porque fica claro que a igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o item principal não é ver a Deus. Isso não é o mais importante. O importante é você ter comunhão com Deus, é você comparecer na presença dele de forma aceitável. No tabernáculo, Deus aparecia lá no meio, como se fosse aqui na igreja de Santa Amaro. Passa essa porta, passa a segunda, passa a sala da Selma, aí lá dentro tem a sala do pastor Leandro. Por que não aparece logo aqui para todo mundo ver? É aparecer lá dentro, socado 2 portas para dentro, em um lugar que entrava uma pessoa uma vez por ano. É lá que ele aparecia. Então, a ideia de ver a Deus não é uma coisa central, não é a coisa mais importante, mas comparecer diante de Deus, ter comunhão com Ele, e comunhão com Ele é através de ouvir a sua voz por meio das Escrituras, por meio dos seus profetas, você literalmente, conversando com Ele. Algumas pessoas no Antigo Testamento tinham longos diálogos com Deus, então é isso que caracterizava a igreja no Antigo Testamento até aqui. Moisés fez pedido a Deus na onde, irmão? Quis ver, conversar e... Não, sim, mas ele conversava com Deus. Aliás, Deus fala que é a única pessoa a respeito de quem é dito que falava com Deus face a face, como um amigo fala com... Mas aquele é outro caso. Aquele ali, ele queria ver a glória de Deus. Mas não pode... Ele deixou ver as costas? Ele deixou ver as costas. Wilson, não cabe a nós falar o que pode e o que não pode. Se Deus quis mostrar as costas... Que viu a Deus, não. Essa expressão, conversar com ele face a face, ela é dita de Moisés. Ele fala que não só isso, nós já estamos encerrando, fala que ele conversava com Deus face a face, como um amigo fala com seu amigo. E fala que depois dele, ninguém tinha esse tipo de contato com ele. Então, agora... não era o Deus Pai, era o Deus Filho. É isso que eu quero que vocês entendam. Então quer dizer que não era o Deusão, era só Jesus? Não, Jesus fala que quem vê a mim, vê o Pai. Então, não é uma réplica menor. Não. É uma réplica que os olhos humanos conseguem ver e assimilar. Não adianta nada Deus mostrar uma coisa que você não consegue ver. Deus, ele, assim como os nossos olhos não conseguem ver muita coisa no mundo hoje, imagina, nós queremos ver Deus que é eterno, é imutável, é infinito. Tem várias coisas que a gente não consegue ver. Então, não adiantaria Deus querer se mostrar para nós. Então, ele bondosamente mandou o seu Filho encarnado, e ele é através dele que nós conseguimos ver a Deus. E Jesus deu essa palavra: quem vê a mim, vê ao Pai. Hebreus 1 fala que Jesus é a expressão exata. De Hebreus 1? O sentido seria... Ele está falando que não queira, e você não precisa procurar um exemplo mais concreto de quem é o Pai do que aquilo que você está vendo em mim. Então,
E tal. Uhum. Ah, uhum. É. Não existia. Uhum. Uhum. É. É, não é nada. É. É, exatamente, muito bem. Ao fazer das suas palavras a palavra de encerramento. Ó. A igreja no Antigo Testamento, no período de Enos. E olha, gente, era no período que Deus levava a gente da igreja com ele. Hoje a gente vê Deus levando, mas por meio do caixão, né? Aqui, de vez em quando subia membro da igreja porque Deus levava para si. Era um período glorioso. E eu gosto de pensar como um período de avivamento. Período quando o povo começou a invocar o nome de Deus. Infelizmente, esse período vai terminar com os dias de Noé. A gente vai falar sobre isso na semana que vem ou na semana que eu voltar a dar a aula. Tá certo? Vamos orar? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu posso ficar aqui. Mas vamos encerrar para alguém precisar ir embora, né? Vamos orar ainda pelo Walter. É o tio da irmã, ele vai fazer uma cirurgia amanhã. E vamos orar por ele então. Muito obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos deu e porque ao final desse dia ainda temos o privilégio de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor faça frutificar aquilo que Teu Espírito mesmo plantou em nossos corações nesta noite. Queremos interceder pela vida do Walter, que irá ser submetido à cirurgia amanhã, que os médicos possam ser instrumentos Teu, Deus, para operar a cura e possa todos os procedimentos serem bem-sucedidos e o Walter possa recuperar-se rapidamente daquilo que ele será submetido. Nós entregamos a vida dele em Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.